Hoje a gente tem mais um episódio do podcast Arena do Indireto. É o 5º episódio dessa temporada. Meu nome é Clinton, eu sou CEO e founder da Intelement, uma empresa focada em soluções para gestão do canal indireto. Hoje eu trouxe aqui o Rafa Oliveira. Obrigado por vir, Rafa. O Rafa, ele é cofundador e diretor executivo do grupo CID. Obrigado por vir, Rafa. Obrigado você pelo convite, né? Muito legal estar aqui. A gente falar um pouquinho do canal, falar um pouquinho do que o CID tem feito, dos desafios, das coisas legais que estão acontecendo. Então, prazer grande. Bacana, obrigado por vir. Conta um pouquinho pra gente, pro pessoal conhecer aí um pouco da sua trajetória, até você chegar hoje aí no grupo e para esquentar aqui a conversa, começar aí o nosso papo. Boa. Eu comecei a trabalhar cedo, né? 16 anos formalmente, então comecei a trabalhar como vendedor, venda de serviços, vendia cursos de inglês e espanhol. Passei ali uns 2 anos nesse começo de carreira vendendo, e aí mais ou menos 2 anos depois me tornei supervisor, né, na unidade da escola que eu trabalhava, e passei ali mais ou menos também 1 ano e meio, 2 nessa função, quando eu recebi o convite de uma ex-diretora desse grupo de escolas para empreender com ela uma consultoria, que ela estava começando, uma consultoria que já estava focada em educação corporativa, né, um foco maior em lideranças, mas também em equipes de vendas, atendimento, e aí era muito jovem, né, fazia sentido, vamos começar a empreender, topei, fui, com todos os desafios de um empreender no Brasil, tão jovem, ela muito mais experiente, então foi um período muito interessante de ali 4 anos aproximadamente, talvez um pouco menos, de muito aprendizado, né? E muita dificuldade de engrenar um negócio novo, menor, de conseguir bons clientes, mas ainda assim aprendendo bastante. Acho que essa curva foi muito interessante para forjar muitas coisas. Depois surgiu uma oportunidade de me associar a uma consultoria de educação corporativa já mais consolidada. E aí eu estou falando de mais ou menos ali pelos 24 anos de idade, uma consultoria que já tinha clientes grandes, especialmente no mercado financeiro, e ali a gente se fortaleceu muito, né? Éramos 4 sócios, e a gente se fortaleceu muito atendendo grandes contas do mercado financeiro, de novo, né? Muito focados em desenvolvimento de lideranças, muito focado no desenvolvimento de equipes de vendas, de atendimento. E nesse ínterim a gente começou a frequentar Uberlândia. A gente tinha lá em Uberlândia um cliente que era o Amex à época, fazia um trabalho com eles, com a Algar, enfim. E ali a gente em algum momento acabou se conectando com o Grupo Martins. Foi minha entrada no mundo da distribuição, estou falando de algo aí uns 15 anos atrás. Legal. Nesse momento a gente fez um projeto inicial em virtude do nosso expertise com o mercado financeiro com o Tribanco, e aí depois a gente derivou para alguns projetos no Martins propriamente, e ali a gente ficou algum tempo desenvolvendo projetos. Nesse momento eu fiz, né, uma movimentação, mais uma vez, saindo dessa sociedade, indo para uma nova sociedade de consultoria. Estava com vontade, de verdade, de ampliar essa atuação, além do mundo da educação corporativa, de desenvolvimento de negócio mesmo, de inovação. Eu sempre gostei muito de estratégia, então apareceu ali uma oportunidade legal de 3 caras que estavam fundando uma nova consultoria. E nesse espírito de desenvolvimento de negócio, né, de tentar desenvolver produtos novos que o mercado não tinha ainda, e achei que era um momento oportuno de me conectar com eles. E nessa oportunidade, a gente, nessa fase de desenvolver produtos, teve uma sacada de entender ali que já haviam alguns grupos, poucos, mas já haviam alguns grupos que foram inclusive inspiração para nós no Brasil, de colaboração, de benchmarking, de troca de boas práticas, e a gente transformou, no fundo, isso no nosso negócio. Ao longo de 13, 14 anos, que é o tempo mais ou menos que eu venho conduzindo grupos assim, a gente desenvolveu vários grupos em múltiplos setores, desde material de construção, passando pelo agronegócio, até o mundo, né, o nosso mundo mais do CPG aqui. Então foram vários grupos de distribuidores, grupos de indústrias, sempre com essa pegada. Benchmarking, trocar boas práticas, aprender juntos, desenvolver projetos juntos, né? Então a gente percebia que assim, as pessoas, quando começavam com essa dinâmica, elas amavam isso, porque, via de regra, a gente sempre lidou muito com os principais executivos das companhias, e a gente sabe que esses caras nessas cadeiras, eles são muito solitários, né? Assim, não tem muitas vezes com quem trocar, tem decisões muito grandes para tomar, e, em regra, são caras brilhantes, mas ainda assim com uma necessidade de interagir, de trocar, então sempre valorizaram muito isso. E aí, isso se consolidou,
Foram alguns anos conduzindo vários grupos nesse formato. Já já eu vou contar um pouquinho mais de detalhe do CID especificamente, mas lá em 2018 a gente fundou o CID, e quando foi em 2020, o CID me fez um convite para deixar a consultoria e me tornar um executivo dedicado para o grupo, com o propósito de trazer mais força institucional para o grupo, de ter time, escritório em São Paulo. Então, esse é um movimento que a gente fez lá em 2020, nos alinhamos, então lá se vão aí mais de 5 anos nessa função dedicada, vou dizer, de maneira integral, exclusiva aí ao grupo, com um trabalho bacana que a gente vai falar um pouco mais. E o que quer dizer CID? Centro de Inovação em Distribuição. Legal. Um nome autoatribuído, parte da dinâmica. A gente criou muita estrutura metodológica para conduzir grupos assim, tem muitas etapas, e uma delas é da criação de identidade, é parte fundamental. Então, o nome que eles mesmos escolheram, dessas coisas curiosas, assim, vale a pena fazer um parêntese nessa história. A gente, em sala, discutindo os múltiplos nomes possíveis ali, depois de muita discussão, saímos da sala com um nome. E a gente foi embora, esse é o nome do nosso grupo a partir daqui. E aí, um dos nossos membros mais inconformados, né, falou, não gostei desse nome ainda, né? E aí, depois de 1 ou 2 dias, ele manda no nosso grupo do WhatsApp, o que vocês acham desse outro nome aqui? E aí todo mundo falou, nossa, é muito melhor. E aí veio o CID, que a gente acabou aderindo. Depois de uma grande discussão, até afunilar num nome que a gente tinha escolhido originalmente, até culminar aí com o CID, com uma ideia que veio depois das discussões de grupo. Legal. E hoje o grupo ele tem quantos distribuidores? São 12 distribuidores hoje. Esses 12 distribuidores nossos, eles cobrem 23 unidades federativas. Então, basicamente, hoje o CID não cobre Tocantins, Mato Grosso do Sul e o Paraná. Então, a gente está falando de uma cobertura de 90% do PIB. A gente segue em busca de parceiros para essas praças importantes, né, para essa cobertura integral. Ainda assim, né, a gente busca sempre parceiros muito alinhados com a gente, em valores, em práticas, né, em processos, em termos de posicionamento de mercado mesmo, né? Porque no final das contas o que a gente vai fazendo é criar um branding, é criar uma marca que a gente quer que ela se fortaleça em torno de alguns atributos, e um deles está ligado, né? Essa questão da valorização das relações, a questão de, né, um foco muito grande na eficiência, no cumprimento, né, dos combinados JBPs, planejamentos aí junto com a indústria. Então, essa busca é uma busca muito seletiva, né? A gente tem que olhar para isso com esse cuidado, mas segue na nossa meta aí buscar a cobertura dessas praças. Legal. E hoje alguns números do grupo, por exemplo, faturamento, pontos de venda atendido, o que você tem de números para dar uma geral aí para o pessoal conhecer? Acho que é bacana falar disso porque isso dá um pouco de dimensão do porte dessa turma, né? Então, a gente está falando de um grupo que no ano passado faturou 9 bilhões, as 12 operações somadas. Então, obviamente existe um range entre o nosso maior e menor membro, mas a gente está falando na média de um distribuidor de 750 milhões de reais, o que todo mundo que conhece o canal sabe que é bastante significativo. Estamos falando de agentes robustos nas suas regiões, né? Então, esse é o faturamento do grupo no ano passado. Esse ano a gente está com um desafio grande aí de crescimento que a gente se impôs no ano passado. A gente quer acreditar que nós vamos bater aí, né, a barreira dos 2 dígitos. Esse é o desafio. A gente está falando de aproximadamente 140, 145 mil pontos de vendas atendidos todos os meses. Então, predominantemente do mundo alimentar, mas obviamente, né, perfumarias, farmácias, para alguns que distribuem produtos veterinários, né, os pet shops e alguns outros perfis de PDV. No ano, esse número vai bater 240 mil pontos de venda atendidos por esses 12 distribuidores. Um grupo com uma força de vendas que chega a quase 4.500 vendedores espalhados nessas operações todas. Em termos de merchandising, a gente está falando de aproximadamente 1.700 promotores. A gente sabe quanto esse é um serviço crucial aí na distribuição, né? E em termos logísticos, 42 centros de distribuição espalhados com mais de 300 mil metros quadrados de armazenagem, mais de 300 mil posições porta-pallet, 1.500 veículos de entrega nos mais diversos formatos, né? Desde carreta até entrega porta a porta, né? Como a gente tem aí algumas indústrias que demandam esse formato. Então, grandes linhas falando de números, esse é o grupo, acho que dá para dar uma boa dimensão do porte. Legal. E quando o grupo foi formado, o que vocês estabeleceram de padronização de práticas, assim, né? Teve alguma coisa nesse sentido, né? Eventualmente, a gente vai ter aqui, o grupo ele tem que ter um perfil de atuação, embora tenha as particularidades regionais, né? Sim, sim.
Se em algum momento vocês chegaram a olhar para isso e definir alguma coisa? Sim, muito rapidamente, inclusive. Nós estamos falando de um grupo de distribuidores, então né, esses agentes eles estão mais do que acostumados com os programas de excelência das indústrias. E a gente entendeu que a gente tinha que ter um programa de excelência nosso. Então, já no segundo ano de existência do grupo, a gente foi buscar referências, né? Vamos analisar um pouquinho os principais programas de excelência. Então, a gente pegou uma série de indústrias, eu não vou lembrar com precisão agora a época quantos a gente usou, mas foram vários, e com bastante foco naquelas indústrias com realmente mais foco na distribuição. E a partir desses, como inspiração, trazendo vários elementos deles, a gente criou o nosso próprio, tentando tirar aquilo que a gente entendia de melhor para criar o nosso próprio programa de excelência. O nosso programa de excelência foi evoluindo muito ao longo dos anos. A gente está falando de 7 anos, né? Então o CIDIC foi fundado lá em maio de 2018, e aí já no ano seguinte a gente começou o programa de excelência. São quase 7 anos do programa rodando, sempre com revisões dos nossos requisitos, né? Então, seja porque novos elementos vão surgindo como necessidade, seja porque alguns já se tornaram básicos demais, já estão supridos e precisam cair, né? Então, lá na origem, a gente tinha um programa de excelência com 5 ou 6 núcleos, 100 requisitos aproximadamente. Hoje a gente está falando de um programa de excelência com 8 núcleos, 150 requisitos, né, distribuídos nesses núcleos, naturalmente em função da natureza da operação. Alguns deles têm mais demandas do que outros, claro, mas os núcleos, né, estão basicamente organizados por áreas funcionais, então logística, vendas, trade, RH, TI, finanças, gestão estratégica, né, compras, entre outros, e esses 150 requisitos feitos aí. Uma outra evolução importante, lá na origem, a gente fez um movimento de autoavaliação. Então, basicamente, era uma autoavaliação. E a gente sempre muito provocativo em relação aos membros de que essa autoavaliação precisava ser muito transparente, porque não faz nenhum sentido, claro, a gente mentir para nós mesmos, né? E o grupo sempre foi por esse caminho. Mas a gente entendeu que, até nesse aspecto, precisava de uma evolução. E aí a gente contratou um consultor para estar com a gente, né, focado nisso, entre outras atividades, entre outros projetos, mas está lá no meu time, Marcos Túlio, e ele tem todo esse foco no programa de excelência, no nosso painel mensal de indicadores, falo um pouquinho dele em breve, mas fazendo auditorias em loco. Então a gente faz uma avaliação 2 vezes ao ano, né? Então é semestral a avaliação do programa de excelência, segue sendo uma autoavaliação. Então o executivo, o gestor de cada área da distribuidora se avalia segundo os requisitos de sua área, quase sempre com o acionista junto, fazendo essa avaliação, nos devolvem isso. A gente faz todo um processamento, define as questões com base em alguns critérios que vão ser auditadas, e aí Marcos viaja para todas as operações no Brasil inteiro para fazer essas auditorias com evidências em loco, enfim. Então tem toda essa dinâmica em torno da excelência que a gente vem buscando. Primeiro, para nos tornarmos mais excelentes todos, né, e nos fortalecer na relação com os fabricantes e com o mercado, mas também para que sejamos cada vez mais uniformes. Acho que essa é de certa medida, é uma demanda até que a gente recebe da indústria, que já que a gente se posiciona como grupo, que a gente tenha cada vez mais uniformidade nessa atuação. Bacana. Você comentou do programa de excelência, né? Esse programa vocês atualizam, reportam os dados? Como que funciona a governança desse programa no dia a dia, né, junto com os membros do grupo? Perfeito. Acho que uma sequência desse processo que eu contava agora feita a auditoria, a gente chega numa versão final de resultado. Isso tudo está num BI, né? E aí, como o CID tem essa característica de não concorrência, então os membros não se sobrepõem em termos territoriais, a gente tem uma confiança imensa no compartilhamento das informações todas. Então elas ficam disponíveis para os acionistas, e aí cada empresa, dentro de algumas regras que a gente tem na nossa governança, compartilha até certo nível, nos níveis de liderança, as informações. E o fato é que, a partir do que se apura depois das auditorias, a gente tem um reporte para os acionistas, onde eles se veem, onde a gente ranqueia, eles se veem ranqueados em cada um dos núcleos, onde eles se veem com os principais gaps em cada um dos núcleos também, onde estão as fortalezas, onde estão as forças e onde estão ali pontos com necessidade de aperfeiçoamento. E parte do trabalho do Marcos, inclusive a partir dessas identificações, junto das lideranças de cada empresa, definir planos de ação, acompanhar esses planos de ação, para que a gente atue em torno das melhorias necessárias para alcançar esse patamar de excelência cada vez mais alto. Legal. Então tem uma dedicação grande nesse sentido. E você comentou hoje que são aproximadamente 50 indústrias, é isso?
Na verdade, a gente tem, o grupo todo são muito mais do que isso, né? A gente teve, o que eu estava te contando, é que nós tivemos essa semana um evento, né? O segundo encontro CID com indústrias, a gente teve ali... É anual? Na verdade, a primeira edição foi a segunda edição. A primeira edição aconteceu 2 anos atrás, a gente volta a fazer 2 anos depois, mas já com a meta de tornar esse evento anual. A gente percebe nesse evento um evento muito valioso para que a gente se posicione, conte as coisas que a gente está fazendo, a indústria vê muito valor nisso, para que a gente escute a indústria sobre as principais demandas em relação a nós, evoluções do setor, para que a gente se relacione, né? E tem ali um momento de network. Então tem muitas coisas nesse aspecto que a gente valoriza, inclusive, eventualmente, desenvolvimento de projetos conjuntos. Então, a ideia é que o evento deixe de ter esse espaço bienal para ser um evento anual. Então, nesse evento, a gente recebeu ali 50 fornecedores essa semana. É um evento bacana, de muita interação, bastante produtivo para nós, mas o grupo em si tem muito mais do que 50 fornecedores, até porque as operações nesse aspecto são individuais, né? Isso é uma coisa que a gente sempre faz questão de destacar. O CID é um grupo que nasceu para colaborar, para crescer junto em termos de práticas, mas muito longe de ser um grupo de compras, né? Ao contrário, tudo que a gente não quer é ser um grupo de compras. Até porque isso é, em certa medida, uma contradição, que um grupo de distribuidores quisesse se posicionar assim. Não é da natureza do distribuidor esse tipo de movimentação. Então, é algo importante de destacar. Então, com isso em perspectiva, os aspectos comerciais, eles seguem com uma preservação integral da autonomia da ponta. Então, cada um dos 12 membros toca suas operações, especialmente comerciais, mas não só, de maneira autônoma no seu dia a dia, como sempre fizeram, né? E aí, o que a gente faz, né, dentro desse desenvolvimento de boas práticas, desse desenvolvimento e dessa troca e desse benchmarking, é o foco na evolução de cada um em termos de processo, em termos de prática comercial, no apoio uns aos outros também, mas essa é a dinâmica, né? Então, a autonomia da ponta é preservada. Considerando isso, o sortimento é muito diverso, né? Não há uma predominância de fornecedores que estejam em todos os membros, tem muita diversidade de um membro para o outro. Tem um membro que tem a indústria A e a B, o outro tem a B, mas tem a C, o outro tem a C e a A. Então essa composição ela é muito flutuante entre os membros. E você falou de operações separadas. Eles acabam, para alguns casos, tendo uma equipe dedicada para algum setor, para alguma indústria? Como é que funciona essa questão de operação, né? A operação é 100% separada. Então, elas são operações locais. O que a gente tem são alguns movimentos de grupo no sentido de geração de insights, de reflexão para as lideranças. E uma coisa muito interessante que eu digo, né? A gente chama o CID ainda de grupo, mas a CID, na verdade, é uma rede. Porque, muito além dos acionistas, a gente tem uma interlocução em tempo integral com os gestores de todas as áreas. Então aí entra outra pessoa do meu time, a Karina Saito. Ela faz também, entre outras atividades, uma gestão muito próxima da relação com os gestores das áreas. Então, nesse exemplo do evento que a gente teve aqui na segunda-feira, a gente teve a presença dos gestores de vendas. Então, foi um evento na segunda noite, mas nós estivemos em reunião a segunda-feira o dia inteiro e a terça-feira também. Então, estou numa sala com os acionistas, Karina está noutra sala com os gestores de vendas. Né? Mês que vem, Karina tem uma reunião aqui com gestores de trade. Um mês atrás, nós estávamos numa visita técnica em um dos membros, eu estava com os acionistas, Karina noutra sala com gestores de logística, fazendo uma visita técnica a um membro que é uma referência logística. Então, apesar de a gente não ter esse movimento centralizado, tem sim um movimento de articulação muito importante de novo, dentro do nosso espírito, né? De troca de boas práticas entre os gestores das áreas. E aí sai muita coisa legal, né, Clinton? Porque assim, com os acionistas, a gente tem muitas discussões muito estratégicas, né? E aí a gente precisa operacionalizar coisas, né? A gente precisa fazer com que essas trocas que eles tenham cheguem na ponta. E ninguém melhor para fazer isso do que os gestores das áreas. Claro. Né? Então, a gente sacou muito rápido na nossa modelagem lá atrás, né? Diria muito antes do CID até, que era muito importante envolver gestores das áreas nesse tipo de trabalho, porque no final das contas, né, o tático operacional está lá com eles no dia a dia. Trincheiras são eles que estão lá, então precisa chegar neles e nada melhor do que tê-los também nessa grande rede. Legal. Desses encontros que tem com os gestores, você falou, deve sair muita coisa, né? Sim. Imagino que nesses encontros, hoje já existe, de alguma maneira, algum momento que participe alguma indústria, ou isso ainda é uma coisa mais do grupo mesmo?
Não, tem momentos que as indústrias participam mais com os acionistas do que com os gestores. Mas o exemplo que eu acabei de dar, mês que vem a gente tem aqui em São Paulo uma reunião com os gestores de trade e já tem a previsão de ter 2 indústrias com a gente trazendo práticas de trade da indústria, né? Então, assim, o que tem sido feito de diferente, né? O que pode ser adaptado para o distribuidor? Então, também tem um movimento acontecendo assim, começando a acontecer assim, e com os acionistas, a interação com fornecedores, ela já existe desde o início do grupo, numa outra perspectiva, né? Bacana. Assim, você citou algumas coisas, né? Aí eu queria saber um pouco mais assim, tipo, o grupo tá olhando para frente, o que vocês estão almejando, né? Em termos de desenvolvimento de negócio, por exemplo, essa parte toda aí de inteligência artificial, né? Uhum. Como que isso pode contribuir no processo de otimização de rotas, de redução de custo de operação, porque acho que essa é a dor, né, principal do distribuidor, como é que ele torna a operação dele mais eficiente, né? Porque a gente sabe que os distribuidores trabalham com margens extremamente apertadas, né? E sempre o custo vai ser uma variável aí, ou de sucesso do ponto de vista se tem margem, ou, né, de até um desposicionamento de preço no mercado. De pricing mesmo. Que não consegue atuar Total. mais competitivo, né? Sim. Nesse sentido, o que vocês estão falando, o que vocês estão discutindo, o que vocês já viram? Sim. Eu talvez dividisse essa resposta em 2 momentos. Acho que a gente vai falar de IA, de digitalização e de tecnologia, mas acho que muito das coisas que eu te contei, independentemente de elas estarem ou não associadas a tecnologias, à digitalização, são movimentos com esse enfoque, no ganho de eficiência operacional, no ganho de produtividade, né, numa otimização dos custos. Eu tenho usado cada vez mais esse termo, porque a gente fala da redução do custo operacional, vem automaticamente a percepção de que vai sobrar mais na última linha, e não necessariamente, né? Eu vejo isso como uma otimização no sentido de que muitas vezes isso vai voltar para o preço mesmo, vai voltar para ser mais competitivo, vai voltar para ser mais eficiente. Outras ações dentro da companhia, exemplo de programas de remuneração variável, não só para vendas, para outras áreas também. Então tem muitas movimentações, entre outros exemplos. Então tem muita movimentação acontecendo nesse sentido. Acho que a natureza do CID, ela é toda focada nisso, né? Nesse ganho de eficiência, estando o grupo num canal, como você bem descreveu, de margens muito justas e que qualquer ganho de margem é relevante, né? De novo, minimamente para ser mais competitivo, entre outras possibilidades. Mas do ponto de vista de digitalização, de inteligência, acho que tem muitas coisas acontecendo. Eu diria que assim, o distribuidor, por natureza, ele não é necessariamente um early adopter de algumas soluções. E por natureza, quando eu digo, por tudo isso que a gente acabou de falar, né? Assim, estar na vanguarda quase sempre custa caro. E tem risco. Tem risco e custa, né? Então, assim, com isso em perspectiva, o distribuidor, muitas vezes, ele vai adotar soluções que já estejam um pouco mais consolidadas, né? Então, isso é uma variável. Ainda assim, a gente olha de maneira pragmática para essa questão da inteligência artificial especificamente como algo com um potencial muito interessante em algumas frentes, notadamente em vendas, né? A gente também vê, antes da inteligência artificial, e isso a gente já faz no grupo há algum tempo, vários movimentos de automação, né, e que não necessariamente demandam inteligência artificial generativa, mas a exemplo de análise de crédito, né, a turma do CID sempre gosta muito de dar um exemplo de um distribuidor nosso lá na origem, primeiro ano do grupo, 2018, que ele tinha o menor índice de inadimplência, e a turma olhava para aquele índice de inadimplência dele e brincava com ele, você está mentindo, né? Você não precisa fazer isso aqui no grupo, né? Somos todos amigos. Ele dizia, eu não tô, é isso aí mesmo. Mas conta mais então da sua área, né, de gestão e análise de crédito. Minha área tem uma pessoa. Como assim? Sua área tem uma pessoa e você está atingindo esse resultado? Eu tenho aqui uma solução tecnológica que eu estou usando há algum tempo, que reduziu minha área de 6 pessoas para uma e que me proporcionou uma assertividade muito maior na gestão de crédito, não só para reduzir crédito e diminuir risco, como para conceder mais crédito de maneira assertiva para quem tinha potencial para ter mais. Uhum. Então, naquele momento, de novo, estou falando de 7 anos, quase 8 anos atrás, a maior parte do grupo aderiu a essa solução e isso melhorou muito os resultados do grupo nesse aspecto. Então,
Veja, de novo, uma solução, a gente está falando muito agora de inteligência artificial, mas uma solução antiga, de automação e que trouxe ali para o grupo um resultado muito interessante. Falando de inteligência, a gente está desenvolvendo alguns movimentos, o que nos parece, e a gente vem discutindo isso há algum tempo, tem muitas soluções, o nosso mercado passou por um momento de muita especialização das soluções tecnológicas. Né? Se tempos atrás a gente tinha algumas poucas soluções mais básicas, a exemplo de o ERP, o Força de Vendas, o WMS, a gente passou a ter várias soluções menores, complementares, muitas empresas nascendo nesse sentido e gerando um caos na cabeça do distribuidor no sentido de escolher que solução adotar. Tem muita, né? Tem muita coisa. Tem muita coisa que parcialmente se sobrepõe. Então a solução principal de uma determinada companhia é essa, mas tem um pedaço aqui da solução que esbarra na solução de outro que você também já contratou. Então tem muitos desafios, né, nesse movimento, nessa contratação, na decisão de contratação, né, e de adoção de soluções tecnológicas que sejam aquelas que têm mais potencial de geração de retorno. Com isso, né, dentro do nosso radar, a gente recentemente entendeu que, especialmente focando em IA, talvez faça sentido um caminho de desenvolvimento de soluções internas. Então, a gente vem conversando muito de perto, né, com alguns parceiros potenciais, alguns que já são, inclusive, parceiros de alguns membros do grupo, né, fazendo mapeamento de maturidade mesmo, em termos estruturais, para o desenvolvimento de projetos de inteligência artificial. Né? A gente sabe que tem algumas coisas muito elementares quando você fala de inteligência artificial e infraestrutura, né, é uma delas. A gente está falando de data lake é outra, né? E quão estruturado, quão robusto isso tá, quão saneadas estão suas bases. Então tem alguns trabalhos que a gente vem discutindo que de base para serem feitos, mas que o desenvolvimento de soluções específicas talvez faça sentido um caminho de um desenvolvimento interno mesmo, não digo interno, né? Não com as competências que as companhias já têm, mas não a adesão de soluções de mercado necessariamente. Apesar de ter soluções de mercado muito boas para algumas necessidades. Talvez para outras, até em complemento a essas soluções muito eficientes, faça sentido desenvolver soluções internas de inteligência artificial. Bacana. Hoje você comentou que são 12, né, membros. Quem são esses 12? Vamos lá. Eu vou aqui começando do Sul e dando uma volta. Nilo Toso é o nosso membro do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São Paulo e Minas Gerais, o Grupo Vila Nova, com o Vila Nova e com a Foco Mix Distribuidora. A Unilíder é o nosso membro do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Na Bahia é o Grupo São Roque, a gente tem Sergipe e Alagoas com Asa Branca, já no Pernambuco a Cardeal Distribuidora, Multigiro nos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba, no Ceará e no Piauí a gente tem o nosso único caso de sobreposição de membros, mas porque são duas empresas do mesmo grupo familiar. Então a gente tem a Donizete Distribuidora e a TT Distribuidora, que além de Ceará e Piauí, a TT atende também o Maranhão. Okajima atendendo os estados do Pará e Amapá, a do Norte atendendo Roraima e Amazonas, e por fim a Disdal, que é o nosso membro do Centro-Oeste, atendendo então Goiás, DF, e no Norte, Acre e Rondônia. Então esses compondo aquela cobertura que te contei ali dos 23 estados. E o grupo começou já com esses 12? Começou com quantos? O grupo começou, nossa primeira reunião lá em maio de 2018 tinha 5 convidados, né? Essa é uma coisa legal de contar um pouquinho da origem também nesse sentido, né? Eu, como te contei antes, já vinha de um histórico de desenvolver grupos assim, em outros segmentos, inclusive. O Cid representou para mim uma volta ao mundo da distribuição depois de algum tempo, distribuição, né, de CPG ali depois de algum tempo distante. E se aproximou, né, da consultoria da qual eu era sócio, um ex-executivo de mercado, se aposentando formalmente, grande amigo, Stan Lundberg, foi por muitos anos diretor do canal Indireto, ele foi diretor na Procter em várias áreas e do canal Indireto por alguns anos e tinha muita relação com muitos distribuidores. Quando ele se aproximou da gente, a gente falou, poxa, né, a gente tem todo o know-how, expertise na condução de grupos assim, e você tem a relação com esses distribuidores, vamos vender a ideia para eles, né, e isso é interessante, o encontro das coisas, né, porque alguns dos membros do CID depois, contando pra gente, essa turma sempre se encontra muito, né, nos eventos, sejam as convenções, as viagens da indústria, das indústrias que eles compartilham, e alguns deles já trocavam ideia no sentido de, poxa, a gente se encontra aqui, sempre que a gente se encontra, a gente está aí trocando informação de um jeito desestruturado, a gente podia pensar num jeito de fazer de uma maneira diferente, né? E na esteira desse pensamento de alguns, vem a gente, né, com a proposta da criação do CID lá atrás.
E aí foram 5 distribuidores nessa reunião original em maio de 2018. O nosso jeito de operar, à época, enquanto consultoria, sempre foi um jeito muito em rede. Então, para nós, assim, esses 5 são suficientes para a gente começar. A partir deles, nós vamos alcançando os demais, né? Então, assim foi, né? Eles mesmos trazendo outros, até que no final nos 6 primeiros meses, o grupo tinha 11 membros. Então, a gente passou um bom tempo com 11 membros, e a gente teve, nesse meio de caminho, algumas transições, algumas entradas e saídas, né? Então, a gente teve movimentos de saídas do grupo e de entrada de novos membros, até culminar com a formação atual aí com 12 membros. Mas lá na origem, primeira reunião 5, e assim, a gente cresceu super rápido, manteve ali aqueles 11 e flutuou mais ou menos nessa linha até estar nessa composição. Legal. Dentro do CPG, tem algumas categorias que se sobressaem nesse universo ou é bem distribuído? Como funciona? O grupo, nesse aspecto, mudou bastante ao longo dos anos, né? Com as reformatações, com algumas saídas e outras entradas. Originalmente, e aí até por influência, né, da mobilização inicial como ela se deu, um ex-executivo de uma indústria de cuidados pessoais, né? Então a mobilização acabou acontecendo muito em torno de distribuidores mais focados, né, na categoria aí de perfumaria, de cuidados pessoais. A gente tinha uma predominância até dos fornecedores mais presentes nos membros dessa categoria. Com as reconfigurações que foram acontecendo ao longo dos anos, isso mudou muito. Então eu diria que hoje não há uma categoria predominante, né? Pensando aí as categorias de cuidados pessoais, de limpeza, de alimentos, de bebida, pet, entre outras, são todas categorias bem presentes aí nos membros. Claro, isso vai oscilar um pouco de membro para membro, né? Mas, no geral, a gente lida bastante com indústrias de todo o universo do alimentar. Inclusive resfriado e congelado ou não? Inclusive, mais especificamente, alguns membros. Não é uma categoria que seja uma categoria forte para o grupo como um todo, né? A gente tem ali alguns membros especificamente em que essa categoria é mais presente e relevante, mas essa especificamente não. Tem food service também não? Não é um foco do grupo food. Não. De novo, algumas operações específicas sim, mas a maioria não. Porque tem algumas operações que até por oportunidade de negócio, né, o próprio distribuidor resolve abrir ali um CNPJ e atender criar uma operação específica para aquela demanda, né? Total. Então isso acaba acontecendo mesmo, né? Sim, sim. O que eu queria ver com você, o que você percebe nesses acionistas que você tem em relação a processo de profissionalização, né, da gestão deles, né? Se as gerações, né, seguintes já estão nessa operação, né? Porque eu entendo que assim, normalmente o distribuidor está ali há 30, 40 anos. Sim, né? sim. Às vezes já numa segunda geração, né? Alguns. Sim. E outros nessa formação, né? Isso tem alguma pauta no grupo? Chegou a falar alguma coisa sobre esse processo? Ou é um tema que ainda não aflorou? É um tema muito quente. É um tema muito quente por vários aspectos. Entre eles, o quanto isso é importante para a indústria, né? A gente, no fundo, está o tempo todo olhando para muitas coisas, incluindo aquilo que importa para os fabricantes, né? Isso é um pouco da natureza do distribuidor, ter que olhar para isso, né? É bem relevante. E para a perenidade, obviamente, do próprio negócio. Então, esse é um tema muito quente no CID. As empresas do CID, de modo geral, olham para isso de maneira muito cuidadosa e a sua colocação é ótima, porque a gente tem empresa no CID que está para completar 100 anos. Então, assim, o membro mais novo do CID tem talvez 20, 22 anos. A nossa empresa mais velha tem 97. Então está lá na terceira, indo para a quarta geração daqui a pouco. Então são empresas longevas, né? Então muitas delas que já têm uma cultura de sucessão muito interessante e estabelecida. E, por exemplo, né, contei para você que a gente estava aqui em São Paulo, sim, reunidos na segunda e terça-feira. Na terça-feira a gente recebeu uma dupla de, né, 2 consultorias que fazem uma parceria para conversar com a gente, porque esse é um tema que a gente trata o tempo todo sobre governança e dentro de governança especificamente sobre sucessão e conselho. Então, a gente tem as lideranças todas do CID, né, familiares sendo preparadas. Tem uma outra dinâmica muito interessante no CID também, e isso vale, vou dizer, eu não tenho esse número de cabeça, mas é seguro afirmar que a maior parte das indústrias já tem hoje dentro do seu corpo executivo, executivos de mercado que vieram da indústria.
Caras que em algum momento foram da indústria, né? Gestores, hoje diretores, eventualmente gerentes, mas que passaram pela indústria. A gente sabe quanto isso é relevante em termos de formação, Sim, né? sim. A indústria dá um peso muito interessante, uma robustez Forma muito bem, grande, né? forma muito bem, né, as pessoas. Então, essa, do ponto de vista de profissionalismo, é um movimento muito intensivo do grupo, fora a questão sucessória. Então, nós estávamos nessa reunião do início da semana, na sala dos 12 membros. Estavam na sala, não me falhando a memória, pelo menos 6 ou 7 deles acompanhados dos sucessores. Para não mencionar outros que não estavam acompanhados dos sucessores, mas que já são sucessores, Sim. que já são a segunda geração, eventualmente a terceira geração. Ótimo. Não, muito legal ver isso. Porque mostra muito como o grupo está focado na longevidade, né? Sim, Como sim. ele está se estruturando para cada vez ter mais relevância, musculatura, profissionalismo. Falando da parte, acho que uma coisa que toda indústria, né, quando olha por uma rede de distribuição, ela tem algumas coisas que ela sempre, né, vê com lupa, que é a questão do sortimento, né, Sim. e da cobertura, ou seja, uma quantidade de estabelecimentos que consegue chegar com a marca dela, né? Sim. Além, obviamente, da parte de execução em loja, né? Que é feita pelos promotores, das distribuidoras aí, principalmente nas ponderadas, né? Sim. Nesse aspecto, o que você pode compartilhar com a gente do grupo? Aí vou deixar aberto, né? Não necessariamente alguma iniciativa ou uma discussão, tipo, como que esses pontos que são vitais para a indústria são tratados dentro do grupo? Sim. Bom, primeiro dizer, né, um reforço do óbvio de novo, considerando para que o grupo existe, que os gestores dessas áreas trocam muito sobre práticas que cada um está fazendo nesse sentido. E isso né, você conhece muito bem essa dinâmica e isso se intensifica a cada dia. A necessidade da indústria de estar presente em cada vez mais PDVs e com o sortimento cada vez mais adequado. Inclusive, na segunda-feira, no nosso evento, durante a apresentação da McKinsey, a Natália Mendes comentou um pouco sobre um movimento, né, que se percebe cada vez maior de microsegmentação, com o propósito, né, de sair daqueles segmentos mais tradicionais e trazer ainda mais segmentos com mais especificidade de sortimento, que tornará as coisas ainda mais complexas por um lado, mas mais assertivas por outro. Então o grupo está ligado nesse tipo de movimentação, tem algumas soluções, né, e o grupo vai buscando o desenvolvimento de algumas soluções tecnológicas até para apoiar nesse sentido, né? Então, sistemas de recomendação, isso é uma coisa que a gente tem discutido bastante, né? Como usar a inteligência artificial generativa cada vez mais para sistemas de recomendação ligados ao perfil de loja, sim, ligados ao histórico de compra do cliente, ligados àquilo que está sendo vendido e comprado pelos competidores daquele varejista no entorno e que eventualmente ele não está comprando. Então, várias movimentações nesse sentido, fora o fato de que os distribuidores, né, têm dentro das suas operações no trade cada vez mais pessoas dedicadas a cuidar do programa de excelência e dos JBPs junto à indústria. Então tem um movimento de gente mesmo, né, suportado por soluções tecnológicas, mas olhando de maneira dedicada para aquele determinado fabricante e fazendo uma interlocução com as lideranças de vendas para garantir que aqueles KPIs que estão combinados sejam cobertos, né? E que, até porque, né, eles são primeiro cobrados por isso, o distribuidor, né, ele também busca, obviamente, o reconhecimento, Claro. ele busca, né, fazer um bom trabalho para ser reconhecido como um parceiro efetivo, como deve ser, né, como a gente acredita que é o distribuidor por origem, né, uma extensão da indústria, diferente de qualquer outro agente do canal indireto. Então, com tudo isso em perspectiva, faz cada vez mais sentido no nosso olhar e o grupo tem investido cada vez mais em frentes diferentes em garantir que aquilo que se alinha, que se combina com a indústria, seja executado na ponta. Sensacional. Quero falar de duas coisas. Uma que você comentou do trade, né, desses distribuidores e a outra, esse último ponto que você trouxe com relação ao que o distribuidor ele busca ser reconhecido, né, como você comentou. Eu trabalho muito em cima disso também, né, no trade do canal indireto, na relação indústria-distribuidor. Você vê que a indústria ela está conseguindo, né, realmente fazer uma aproximação interessante com os distribuidores,
Ou ainda tem muitos que não... Porque eu falo pelo seguinte, quando você fala de um programa de excelência, de uma campanha de incentivo, mas aí pensando aquela que a indústria implementa, né? Sim. Na minha visão, aí você me corrija se eu estiver errado, não é uma iniciativa que busca só atingir KPIs, meta dos KPIs. Ah, legal, vou colocar aqui um programa com cobertura, mix, positivação de uma determinada categoria, algum dado de execução em loja. E eu vejo que, sim, óbvio, os indicadores precisam ser atingidos, né? Porque aquilo vai mover o ponteiro de sellout e que vai fazer com que ambas indústrias, né, ambas empresas consigam crescer. Mas existe uma questão para mim que ela é mais importante, que é a questão de relacionamento. Sim. Né? Quando você coloca uma iniciativa dessa no ar, eu entendo que existe uma expectativa do lado do distribuidor de ele cada vez se sentir mais pertencente daquilo. E quando você falou assim, que é uma extensão da indústria, eu ainda vejo que talvez algumas indústrias não tenham muito essa visão. Né? Porque, no final das contas, é ele que está te representando naquela região. Sim. Né? Sim. Então, essa questão de relacionamento, e ainda mais pelo que a gente citou mais cedo, que tem distribuidores que estão há 97 anos, ele está há 97 anos naquela região fazendo esse trabalho. Sim. Então, assim, na indústria mudam as pessoas, né? Sim. Dificilmente alguém fica mais de 5 anos numa posição, talvez uma posição de vice-presidente, de presidente até possa ficar mais tempo. Mas nas funções de diretor para baixo, a rotatividade é maior, né? Sim. Então, eu sempre falo que a indústria precisa ter uma agenda pensada na questão de relacionamento. Sim. Né? Tanto fazendo programas, como as viagens, podendo ou não estar ligado a um tipo de incentivo, que às vezes tem viagens que, sim, você leva um grupo de distribuidores para determinado lugar, para mostrar uma operação nova, mostrar um negócio novo, mas aquilo é um relacionamento. Sim. Né? Então, eu vejo que ainda mais no canal indireto, né, nos distribuidores, relacionamento tanto entre indústria e eles e o dono do varejo, ainda vai mover muito ponteiro, seja qual for a tecnologia que vai vir aí. Sim. Acredito nisso muitíssimo, Clinton. Para mim faz todo sentido a sua fala. Eu acho sim que no nosso mundo, cada vez mais a gente tem as indústrias com esse entendimento. O poder da relação, ele é enorme, e acho que é fundamental que essas empresas se relacionem de perto, e infelizmente isso é real, nem sempre é assim. Sim. Acho que as relações, elas pressupõem, e aí é difícil dizer o que vem antes, né, o ovo ou a galinha, mas assim, elas pressupõem confiança para que elas se consolidem, né? E, querendo ou não, a gente vive um momento muito desafiador nesse sentido. Acho que a gente vive um momento de mundo muito desafiador nesse sentido, né? A gente pode falar das guerras que a gente está vendo, a gente pode falar das guerras que vão além das militares, né? As comerciais, as tarifárias agora. A gente pode falar de quanto a gente tem no Brasil uma crise institucional enorme, né? Com as nossas grandes instituições extrapolando as suas atuações. Tudo isso traz muito medo, muita incerteza, né? Se a gente entrar mais especificamente no nosso setor, são muitas movimentações também, no canal indireto especificamente, né? A gente tem alguns agentes do canal indireto também ampliando o seu modelo de atuação. Isso mexe com as bases do canal, isso eventualmente gera conflitos com os quais a indústria fundamentalmente tem que lidar, e a forma como lida é determinante para a consolidação ou não dessas relações de confiança. Então, eu diria que o momento ele é muito desafiador. Eu acho que tem que haver um esforço de todos os lados para que essas relações se consolidem. Porque, francamente, para mim não há dúvida de quanto o distribuidor é uma extensão da indústria, como eu dizia antes. No sentido de que não há nenhum outro agente no canal indireto que estabeleça o nível de compromisso que o distribuidor estabelece com a indústria, né? De ter os KPIs lá sendo cobrados, de ter meta, de ter JBP, de ter tudo aquilo que a gente conhece. Então, se isso é verdade, e eu acredito muito que essas relações de confiança, né, elas precisam se consolidar. E muitas vezes nos níveis mesmo de principais executivos da indústria e de dono
né? Isso faz muita diferença. Até porque eu também acredito que essa junção, se a gente tem um entendimento claro dos papéis desses dois agentes, ela é poderosíssima. Porque você tem, de um lado, a indústria com uma capacidade incrível, que só a indústria tem, né? Por vários aspectos. A gente falou ainda há pouco, seja pelo nível dos seus profissionais, seja por quão boa parte delas global e, por consequência, tem a possibilidade de aprender com práticas do mundo inteiro e replicar modelos dentro dos países. Inovação, né? Muita inovação, né? Muito investimento em formação das pessoas. Então, tem tudo isso do lado da indústria. E do lado do distribuidor, tem toda a coisa empreendedora, tem toda a agilidade, né? A indústria tem tudo isso que a gente falou, mas às vezes ela é grande, né? E com todo o tamanho. Às vezes o distribuidor é uma empresa mais ágil, né? Tem uma outra dinâmica, uma dinâmica de dono, né? Então as coisas acontecem de um jeito diferente, até comercialmente. Então, para mim, a combinação dessas duas coisas, ela é muito poderosa. Né? E acho que esse entendimento do que é papel de cada um, dar liberdade com confiança e um reforço dessa confiança, que, óbvio, pressupõe um monte de coisa. Pressupõe transparência, né? Que a gente tem cada vez mais a necessidade de compartilhar informação, isso é uma premissa do distribuidor em relação aos fabricantes. Pressupõe criação de visão de longo prazo, né? Então, obviamente, eu consigo confiar mais e me relacionar melhor quando eu consigo criar uma visão de longo prazo com você. Então, assim, pressupõe muitas outras coisas. Mas eu acho que, de novo, né, se a gente entende bem o papel de cada um e faz um bom match entre o que se espera de um elo dessa cadeia e o outro, o potencial é imenso. E o aspecto relacional que você falou na pergunta, para mim, é fundamental. Vejo muito oportunidade ainda de melhorar isso. E proximidade, né? Tipo, acho que hoje, se a indústria não tem, no mínimo, eu falo no mínimo porque eu acho que realmente dá para ser mais de um, mas ela precisa ter pelo menos um encontro anual com os seus distribuidores. Pelo menos, né? E aí talvez um segundo com aqueles que tiveram ali, que foram destaques nos programas, nas campanhas, etc. Né? Sim. Como forma desse reconhecimento, de estar ali num grupo mais seleto dos que conseguiram alcançar excelentes resultados. Sim, e de novo, né? A gente está falando de um canal que, para boa parte das indústrias, tem uma representatividade imensa. Para muitas indústrias, mais de 50% do faturamento. Na média é mais de 50%. A depender da relevância que a indústria dá para o canal, de quanto, né, tá lá com os key accounts também ou não, enfim, isso varia um pouco, mas na média uma representatividade enorme. E, de novo, de um cara que está na ponta. Né? Então, assim, acho que essa relação da indústria com o distribuidor e com o dono do distribuidor, né, com esse cara que está ali há muito tempo, que tem um conhecimento territorial, que ele se relaciona com a indústria, sim, mas se relaciona também com a sua equipe de venda, se relaciona com os principais varejistas da região, porque se conhecem. Isso tudo tem muito peso. Você está falando, me veio uma coisa na cabeça, que é o seguinte, o dono da distribuidora, do distribuidor, enfim, tá lá desde sempre, talvez a segunda, terceira geração. Na indústria tem essas movimentações que a gente falou, mas isso mostra o quão importante é, por parte da indústria, selecionar muito bem quem vai estar na ponta da sua operação. Porque da mesma maneira que você pode ter uma relação de 40 anos, 50 anos com a indústria, se você colocar alguém ali na linha de contato com o distribuidor que acaba rompendo essa relação, criando ali um desgaste, né? Que muitas vezes até nem conversa com as próprias políticas da empresa, a forma de pensar da empresa, né? Ele acaba criando ali uma situação muito delicada que depois vai demorar para retomar, né? Então, para mim, essa questão de colocar as pessoas certas, né? A pessoa tem que ter um perfil de relacionamento no canal direto, não adianta, ela tem que ter isso, ela tem que gostar de ir para a rua, né? Tem que gostar de visitar o distribuidor, tem que gostar de visitar o ponto de venda, né? Porque senão você não consegue fazer a coisa acontecer, né? Lá sentado na cadeira, lá no trade ou na área comercial, que seja alguém ali mais do back-office, né? Que dali saem as ideias, dali saem as iniciativas, mas ir para a ponta, conhecer o dono, falar com o vendedor, falar com o varejista, porque uma série de iniciativas que são implementadas por parte da indústria via distribuidor, né? O distribuidor que executa no final todas elas. Se você não vai lá beber da fonte para entender como funciona,
tudo você provavelmente vai criar coisas que lá na ponta não vão parar em pé. Sim. Né? Se você pensar que fazer a gestão de uma equipe direta já é cheia de desafios, imagine você fazer a gestão de uma outra empresa, que ela é quem vai gerir os profissionais que efetivamente estão em contato com o seu cliente varejista lá na ponta. Então, essa proximidade é fundamental. Isso que você falou é interessante, né? E eu bato muito numa tecla que eu falo de governança no canal Indireto, falando do ponto de vista da indústria. Né? Um distribuidor me representa numa determinada região, né? Mas ele tem a autonomia dele, ele tem a equipe dele, tudo. Né? Quem manda da empresa dele para dentro é ele mesmo. Mas como que uma indústria pode, né, respeitando, obviamente, esse formato, contribuir ao máximo. Gerar influência, né? Contribuição. Influenciar, contribuir, para que, né, essa extensão, que é o distribuidor, possa ter o direcionamento correto, o foco correto. Isso passa pela questão que a gente está falando também de relacionamento. Lógico, passa por estruturação de processos, definição de políticas, ferramentas, tudo isso. Sim, né? sim. Mas também de conseguir levar isso até lá e envolver todo mundo, engajar todo mundo nessa entrega desses resultados. Né? Isso eu acho que é muito humano, né? Independente da... No final das contas, as relações são humanas, né? Assim, não tem CNPJ com CNPJ, então... Exato. O logo não fala, Não né? fala, então acho que justamente essa proximidade é crucial. Crucial. Beleza. A gente está aqui chegando na retinha final. Eu queria que você falasse umas palavras finais sobre o grupo, convidar aí quem esteja interessado a fazer contato com você, Legal. Tanto da parte da indústria, quanto da parte, obviamente, você falou que tem aí ainda Paraná e mais 2 lugares que ainda não Tocantins, tão... Mato Grosso do Sul. E eu imagino que o grupo queira fechar. Sim, essa é a meta. E tá com 100% do PIB aí debaixo do guarda-chuva. Sim. Então, tá aí, a palavra é sua aí. Legal. Bom, acho que primeiro agradecer demais o espaço, né? Conversa boa, falar do canal, falar dessa dinâmica, passa voando. Então, conversa muito boa. Quem quiser conhecer mais sobre o CID, www.grupocid.com.br. Lá também tem um caminho para fazer contato com a gente. Estou super à disposição, né? De novo, acho que a sua fala é ótima. Tanto fabricantes que eventualmente queiram conhecer mais do que a gente está fazendo por aqui, se aproximar, quanto distribuidores nessas praças que eventualmente vejam valor em poder participar de uma iniciativa como essa, né? E assim, o CID... No LinkedIn você está como? Rafa Oliveira. Rafa Oliveira. E como diretor executivo do CID lá. Então, assim, mais uma vez um prazer e a gente fica super à disposição para outros papos em outros momentos, enfim, conversa boa. Muito bom. Obrigado pela presença, obrigado por compartilhar com a gente aqui sobre o grupo, sobre as iniciativas do grupo, sobre aquilo que o grupo pode oferecer tanto para parceiros de negócio quanto para novos membros. E aí a gente chegou ao final desse episódio, a gente conversou aqui com o Rafa Oliveira, um papo muito bacana sobre o grupo CID. É um modelo muito interessante e acho que para empresas que estão buscando aí uma rede de distribuição eficiente, uma rede de distribuição que faça um trabalho muito bem executado e pensado e com propósito, acho que vai olhar para esse grupo com mais atenção. Tá bom? Obrigado, gente!